Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Maria Leandra e sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. O primeiro passo da maquiagem pra mim é sempre o mais importante, que é começar hidratando a minha pele. Eu tô usando o Cicaplast da La Roche e pra mim é um dos melhores hidratantes, ainda mais nesse tempo que a minha pele tá bem sensível, com muita espinha, então eu sempre dou uma massageada no rosto e dou prioridade pros cantos do nariz, embaixo dos olhos, e logo em seguida eu já venho com a minha blindagem da Vizela, que também pode ser usada como primer. E vou aplicando dando batidinhas. Pra mim é muito importante aplicar essa blindagem dando batidinhas, especialmente na minha bochecha, que é onde eu tenho mais acne, que é pra evitar que a base abra e fique com uma textura estranha. Depois que eu fiz isso, enquanto a blindagem seca, eu vou começar a fazer meu cabelo, que eu geralmente sempre começo pelo cabelo, porque é a parte que eu tenho mais dificuldade de ficar bom. Então eu separo meu cabelo, né, a parte de cima e a parte de baixo, divido em dois pra começar o Babyliss. Pra evitar esses nós, eu gosto sempre de pentear o cabelo antes de começar com um Babyliss de fato. Eu gosto de pegar mechas nem muito grossas, nem muito finas, que é pro cacho ficar bem bonito. O Babyliss que eu tô usando é esse da Taff, e eu sempre alterno as mechas em uma mecha fazer com o lado da pinça pra frente e a outra com o lado da pinça pra trás. Eu sempre espero de 15 a 20 segundos e depois que passa o tempo eu gosto de amassar assim o cacho porque eu sinto que dura mais. Aí eu já fiz toda a parte de baixo do meu cabelo e agora eu vou pra parte de cima. E como eu senti que eu fiz essa divisão meio errada e acabou ficando sobrando assim mais cabelo, eu vou acabar dividindo a mecha em dois lados, que é pra justamente ter aquela praticidade e as mechas não ficarem nem tão finas e nem tão grossas. Aí eu sempre passo o pente, né, gente, que é pra não engatar assim na hora de puxar o Babyliss. E ó, eu agora tô fazendo ele com a pinça pra parte de trás, que é pra alternar o encaixe dos cachos. Cabelo finalizado, agora vamos iniciar a preparação de pele, gente. Eu coloquei a minha franja no bob porque eu quero que fique aquele efeito mais, sabe? Não sei explicar, uma coisa mais solta assim na franja. Então eu vou começar aplicando a camuflagem da Catherine Hill junto com a Prilessa. A minha cor é 1.5, aplico sempre onde eu tenho espinha, que é pra aumentar a cobertura e essa parte ficar bem, sabe, do tom da minha pele, porque geralmente quando eu aplico somente a base, a vermelhidão das espinhas ela acaba aparecendo e eu não tenho habilidade nenhuma com corretivo bege, eu sempre peso a mão e aí eu fico com uma cara igual a da Elphaba. Eu gosto muito dessa blindagem porque ela tem um cheiro super agradável e a cobertura dela é maravilhosa. Se eu quisesse usar ela, só ela, gente, já ia ter uma cobertura maravilhosa. E enquanto o corretivo seca no meu rosto, eu passei um pouquinho na minha pálpebra pra criar uma base mais clean, sabe, pra sombra, pra ficar uma base branca e a sombra ter 100% de eficácia na pigmentação. E aí eu vim dando acabamento com a esponja e depois eu apliquei um pó pra facilitar na hora de aplicar. Vou usar a paleta clássica da Catherine Hill, peguei esse tom de marrom mais claro, venho com o pincel mais denso, depositando a sombra pra justamente ter aquela pigmentação maior e pra dar um acabamento mais bonito, uma sensação assim mais esfumada, uma coisa mais polida. Eu venho com o pincel fofinho, sempre trazendo pra fora pra dar aquela alongada no olhar e deixar a maquiagem mais bonita. Pelo menos é assim que eu prefiro, sabe, gente? E aí depois disso eu vim com um marrom mais escuro, somente rente aos cílios, que é pra dar uma sensação de que meus cílios são mais cheios, sabe? E na hora que eu aplicar a máscara de cílios, fica uma sensação bem cílios postiço. E eu venho puxando também um gatinho, porque eu não tenho muita habilidade com um delineado. Logo em seguida, eu venho aplicando uma sombra cintilante também da mesma paleta, pra fazer uma base na hora que eu for aplicar o pigmento com brilho. Então eu venho aplicando aí esse cintilância branca somente na parte de fora e subindo um pouco sem pegar tanto na pálpebra, sabe, pra deixar ainda com o resquício do branco do corretivo, porque eu acho que vai deixar uma transição bem legal. O pigmento que eu escolhi foi o pó da Noiva da Mojave, então eu venho seguindo só onde eu apliquei a sombra branca. Eu amo esse pigmento porque ele deixa uma cintilância maravilhosa. Eu coloquei também, gente, só no canto interno, essa sombra azul pra combinar com o meu vestido. Na hora eu não gostei tanto, mas depois eu senti que fez toda a diferença. A base que eu tô usando é a mesma da linha do corretivo, a Angel Wings by Prilessa, e eu tô usando esse pincel aí que ele é um chanfrado, sabe, pincel de blush. Eu gosto de usar ele pra aplicar base porque eu sinto que deixa o acabamento bem polido na pele. A primeira aplicação, depois que eu coloco a base no pincel, é sempre aonde tá a camuflagem, ou seja, na minha bochecha, em cima das espinhas, porque é quando o pincel tá com bastante produto. Depois de ser aplicado no rosto, eu venho com a esponjinha dando o acabamento no cantinho do nariz, em cima dos lábios, no meu queixo, que é aonde a base geralmente costuma abrir mais.
O blush que eu tô usando, gente, é esse da Visela Stick na cor 3. Eu aplico sempre com Dual Fiber. E aí eu ainda não tinha decidido se eu ia usar contorno ou não, porque eu não tava querendo algo tão assim, sabe? Apesar de eu querer uma vibe mais summer, uma coisa assim, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, tava passando na minha cabeça aí na hora. Só sei que eu tava aplicando o meu blush bem lindo e plena, até que eu decidi pegar um pincel de pó, porque quanto maior o pincel, menos produto vem, passar um pouquinho assim, bem de leve em cima do contorno e aplicando com a mão bem levinha, assim no meu nariz, um pouquinho ali nas bochechas, que é pra ficar só um pouquinho bronzeado. Aí na hora de aplicar o pó, eu usei esse pó compacto já, pó translúcido da Dona Glam e vim aplicando com aquelas esponjinhas puffer. Sempre começo tirando o excesso na minha mão e aplicando na região dos olhos, nas partes que mais abrem a maquiagem, que é tipo a região dos olhos, nariz, queixo. Eu sempre aplico bastante pó, que é pra selar muito, e depois eu venho selando as outras partes do meu rosto também com a esponja. Pra selar o blush, eu vou usar esse da Ruby Rose, da linha Obsidian, que ele é um rosa cintilante, assim, muito lindo. Eu sou apaixonada por esse blush, mas infelizmente eu não lembro a cor, gente. Ele me lembra muito aquele blush que tava muito em alta da Sabrina Carpenter, sabe? E nos lábios eu vou aplicar meu batom favorito da vida, que é o Velvet Ted da MAC. E como ele tá acabando, eu vou aplicar com pincel. E aí agora chegou a hora da mais querida de todos, a máscara de cílios, que assim, eu sou apaixonada por máscara de cílios. Eu sinto que uma maquiagem sem máscara de cílios é uma maquiagem sem nada, parece que eu fico, sei lá, gente, apática. E depois que eu aplico a máscara, muda tudo, deixa uma vibe assim, sabe? Parece que eu de fato estou de maquiagem, eu posso sair na rua só com máscara de cílios que eu vou me sentir bonita. Gente, eu tô pensando muito se eu coloco cílio postiço ou não, porque eu tô me olhando no espelho e esse rímel aqui da Luisance, o bicho é porrada, ele é muito bom, e aí juntou com esse aqui da Meluó, já era, ficou desse jeito. Eu acho que eu não vou colocar, porque primeiro que eu não gosto muito assim, que parece que tem um negócio assim no meu olho, eu não enxergo. E eu acho que tá bom, hein? Eu tô pensando também em colocar tipo uns brilhos no meu olho, mas eu tô pensando muito no depois, na hora de tirar, porque às vezes a gente faz as coisas, olha o barulho da cadeira, a gente faz as coisas e não pensa no nosso eu do futuro que vai ter que tirar a maquiagem. Então eu vou pensar aqui mais um pouquinho com meus botões e qualquer coisa eu boto aqui com vocês e falo o que eu fiz. Decidi que eu ia usar o brilho somente aonde a gente aplica o iluminador, que é na maçã do rosto, no nariz. E pra aplicar e deixar algo bem, sabe, bem clean, eu coloquei, clean no sentido de esfumado, tá, gente? Eu comecei aplicando com o mesmo pincel que eu usei pra aplicar o pigmento no olho. Eu usei esse pincel pra depositar o brilho e depois eu vim esfumando com um pincel de iluminador mesmo, pra não ficar nada marcado. Esse foi o resultado, gente, do meu cabelo, da minha make. E esse é o meu look, um vestidinho azul. Coloquei alguns anéis, um bracelete. E esses são os brincos que eu tô usando. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.